Vamos lá, turminha, para mais uma aula. E agora a nossa aula é muito especial, porque é a aula de ensino religioso. E você se lembra qual foi a última história que eu contei na última aula de ensino religioso? Quem se lembra? O título era Palavras de Advertência, lá no capítulo 15. E aí, você consegue lembrar qual era a história? Deixa eu ver, professora, um tempinho para você pensar. Lembrei, isso mesmo. A professora falou sobre as pragas do Egito, lembra? A professora foi contando uma a uma para vocês. Só que eu não contei as 10 pragas, eu contei somente isso, só 9 pragas que eu contei. E ficou faltando então a 10ª praga. E agora, qual será a 10ª praga, você sabe? Ah, eu acho que você sabe, é uma história muito conhecida, né? É, e se você não sabe, você vai descobrir agora aqui comigo, tá bom? A 10ª praga era então que matasse todos os primogênitos, todos. E então, Faraó tinha um filho que era primogênito, era bebê. E agora, o que faria Faraó sem o seu filho? Ah, mas Deus, antes de mandar a morte passar, ele deixou uma dica. Sabe qual foi? Uma dica para todo o povo de Israel. Todas aquelas pessoas que acreditavam e confiavam em Deus. Deus disse que era para matar um cordeiro e passar o sangue na porta da sua casa, porque assim, quando a morte passasse e visse o sangue, ela saberia que ali morava alguém que acreditava em Deus. Então, naquela casa, a morte não tinha permissão de entrar. E assim aconteceu. Veio aquela noite escura e a morte passou em todas as casas e matou todas as crianças, inclusive o filho de Faraó. E essa foi a 10ª praga. Então, isso deixou o Faraó muito, muito, muito chateado, muito triste, muito decepcionado. E sabe o que ele fez? Ele então, ó, liberou o povo de Israel. Disse para Moisés: Moisés, pode ir. Vai, leva todo esse povo, leva os animais, leve tudo o que lhe pertence. Eu não quero mais saber de você aqui. Olha, será que foi preciso isso? Será que era preciso isso para que Faraó entendesse, né, que ele deveria cumprir a vontade de Deus? Que triste, né? Mas, infelizmente, a Bíblia conta essa história, que Faraó somente obedeceu e acreditou que Deus era o Deus Todo-Poderoso e poderia fazer qualquer tipo de coisa a partir do momento que Deus mandou a 10ª praga, que foi a praga que mais o atingiu. Agora vamos compartilhar aí uma tela para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa história, tá bom? Olha lá, a atividade de hoje é na página 38 e 39, tá bom? De ensino religioso. E o título do capítulo é Salvo pela Palavra. E aí tem um resumo da história que diz assim, ó, Faraó chorou muito quando seu filho mais velho morreu. Tantos problemas por causa de um povo escravo. Então, ele permitiu que eles saíssem do Egito. Enfim, os hebreus haviam conseguido a liberdade que tanto queriam. E até hoje eles comemoram essa libertação. Olha que coisa legal, né? Os israelitas que estavam tristes, sendo sacrificados, maltratados ali, então eles agora podiam ter a sua liberdade. Que coisa maravilhosa, não existe coisa melhor do que nós sermos livres, né? Para fazermos aquilo que nós queremos e não ser mandado pelos outros e maltratado, né? Deus não quer que nós sejamos filhos maltratados, humilhados, né? Presos. Então, Deus fez de tudo para libertar o seu povo, porque aquele povo era fiel a ele. E aí vocês têm uma atividade que diz assim: ligue cada símbolo ao significado, ao seu significado, símbolo da Páscoa. Primeiro, o cordeiro. O que você acha que representa o cordeiro? Tristeza pela escravidão,
Um coração sem pecado, sacrifício de Jesus na cruz ou o Cordeiro é Jesus? Ah, mas essa tarefa é muito fácil, professora. Eu sei que você sabe, então marca aí. Segundo, um pão. Um pão puro, sem fermento. Você acha que representa o quê? Tristeza pela escravidão? Um coração sem pecado ou o sacrifício de Jesus na cruz? Ah, se você não sabe, eu vou te dizer, tá bom? Um coração sem pecado é o que representa o pão sem fermento, tá bom? E as ervas, essas plantas aí que representam aí o trabalho escravo, o que será que significa na Páscoa? A tristeza pela escravidão ou o sacrifício de Jesus na cruz? O que você acha? Com certeza, a tristeza pela escravidão, não é verdade? E então, o último é sacrifício de Jesus na cruz, que significa o quê? O sangue, né? O sangue significa o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos seguir. Na página 39, nós temos aí, então, atividade número 2. E essa atividade é um desafio para você fazer em casa com sua família. Os israelitas receberam instruções especiais para se protegerem da 10ª praga. Depois, deveriam preparar sua bagagem e esperar. Leia o texto bíblico e, então, coloque em cada mala as instruções dadas por Deus. Deus deixou uma instrução para cada atitude que eles deveriam tomar, certo? Depois que Deus libertou eles lá do Egito, eles tinham um longo caminho pela frente e várias coisas iriam acontecer. Então, Deus deixou as instruções para que eles se cuidassem, se protegessem e pudessem chegar no seu destino são e salvo, ok? Trocando ideias, lê João 1, 29, porque João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. Letra B, porque o que a Páscoa significa hoje? E letra C, como você e sua família comemoram a Páscoa? Bom, troca ideia aí com a mamãe ou com o papai. E nas malinhas, temos aí então 5 malas, você vai escrever o que cada uma delas está pedindo. Na primeira mala está pedindo assim, o que deveriam sacrificar? O que os israelitas deveriam sacrificar? Leia lá em Êxodo 12, 5 e você terá a resposta. O que deveriam comer? Êxodo 12, 8. O que deveriam pedir aos egípcios? Êxodo 12, 35. Como se protegeram das 10 pragas, da 10ª praga, desculpa, da última praga. Como que eles fizeram para se proteger? Êxodo 12, 22. E o que deveriam levar para a viagem? Êxodo 12, 11. O desafio de hoje é você ler esses versos na Bíblia e então responder o que está pedindo em cada maleta, tá bom? Professora, não tem uma Bíblia, o que eu faço? Você pode pesquisar na internet que existem várias Bíblias online que podem te auxiliar nessa atividade. Professora, não tenho como pesquisar, o que eu faço? Não vou fazer essa tarefa? Não, não faça isso. Você faça uma chamada de vídeo para a professora que a professora faz a leitura com você, então você responde, combinado? Então, aqui no final, nós temos uma oração que diz assim: querido Jesus, obrigado por mandar os anjos para me proteger. E aí, você tem agradecido a Deus diariamente pela sua proteção, por ele deixar sempre os anjos disponíveis para te proteger? Se sim, parabéns. Se você não tem, você precisa criar esse hábito de orar a Deus agradecendo por tantas coisas boas que ele nos dá, tá bom? Convido você agora a fechar os seus olhos e junto comigo fazer essa oração. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque em meio a tantas dificuldades, em meio a essa pandemia, o Senhor tem nos cuidado e nos protegido, tem deixado os seus anjos ao nosso redor para cuidar de cada um de nós. Te agradecemos pelo seu amor e pela sua misericórdia que se renova a cada dia. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue cuidando de mim, da minha família, dos meus amigos e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Principalmente, Senhor,
Cuide daquelas pessoas que estão enfermas, que estão sofrendo nos leitos de hospitais, Senhor. Cuide também daquelas famílias que estão enlutadas por ter perdido um ente querido. E te agradecemos, ó Pai, de coração, porque esse mal ainda não chegou até nós. E te pedimos em nome de Jesus que não chegue. Te pedimos que o Senhor nos ajude a passar por essa dificuldade firme e forte. E em breve se alegrar, ó Pai, com notícias boas e com a volta às aulas e com a volta ao trabalho e tudo ao normal em nossa vida, Senhor. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meu amor, um grande beijo da Prof, tá bom? A Prof tá com muita saudade de vocês. E todos os dias orando para que isso acabe logo, para que nós possamos voltar à nossa rotina normal, tá bom? E eu agradeço a você por estar comigo até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe. Um beijo para vocês e até a próxima aula.